Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco, trazendo para você o seminário do Grupo 1, Mickey de Programação 2, ou Matemática Discreta, em que os alunos fizeram um trabalho para a conversão de autômato finito não determinístico para autômato finito determinístico. Então vamos acompanhar o trabalho. Obrigado. Boa tarde, professor. Meu nome é Jonathan Félix. Eu sou um dos integrantes do Grupo Mickey e hoje nós vamos apresentar o trabalho de conclusão da cadeira de Matemática Discreta. O nosso trabalho é basicamente uma conversão de um autômato finito não determinístico para um autômato finito determinístico. Como o próprio nome já diz, um AFND é uma máquina de estados finita, onde para cada par de estados e símbolo de entrada podem haver vários próximos estados possíveis. E é justamente isso o que diferencia do AFD, onde o próximo estado possível é homogeneamente determinado. Embora possuam definições diferentes, eles podem ser considerados equivalentes, proporcionando assim a sua conversão, como vamos mostrar no nosso código. Os autômatos, eles podem ser classificados em 5 categorias: conjunto de estados, alfabeto, estado inicial, estado final e transição. Ao rodar o programa, ele vai fazer a leitura do arquivo, ele vai ler linha por linha procurando a hashtag que vai estar atrelado a algum caractere, sendo ele R, S, A, F ou D. Se ele achar, ele vai pular para a próxima linha, pegar o elemento e guardar dentro de alguma variável da struct autômata. Como, por exemplo, nós temos o caractere K, que remete à quantidade de estados total no FND. Se tiver hashtag K, o programa vai pular para a próxima linha e converter para inteiro e guardar dentro da struct autômata. Já na questão da organização do código, a gente criou uma padronização das funções, que são usadas diretamente nas listas. Como, por exemplo, se existir uma função que cria uma lista, todas irão começar com o prefixo cria. Obrigado, professor. Boa tarde, professor Rubem. Meu nome é Rodrigo Vilarim e eu vou fazer a explicação aqui sobre as funções CRIA. As funções CRIA, elas são responsáveis por alocar um endereço de memória para cada tipo de struct. Por exemplo, a função CRIA autômato, ela vai alocar memória para a struct autômato. Já a função CRIA conjunto, ela vai alocar memória para a struct conjunto. E a função CRIA com estados, ela vai alocar memória para a struct com estados. Ou seja, independente de qual seja a função CRIA, ela vai alocar memória para um determinado tipo de struct. Além de alocar memória, ela também vai determinar os valores iniciais para cada variável do autômato. E isso também vai acontecer em todas as funções CRIA. E, por fim, cada função CRIA vai retornar a variável onde foi alocada a memória. Já indo agora para as funções push, elas vão ser responsáveis por adicionar um elemento dentro de uma determinada lista. Por exemplo, na função push conjunto, será adicionado um elemento na lista conjunto. E aí, como essa lista vai receber um valor inteiro, a função vai adicionar um valor inteiro. Outro exemplo seria a função push com estados, onde nela tem uma lista que guarda outras listas, onde será, então, adicionado um elemento. Resumindo as funções push, todas elas vão adicionar um elemento dentro de uma lista específica e o valor que será adicionado vai variar de lista para lista. Obrigado, professor. Olá, professor. Eu sou Ana Flávia. E, bom, a função print vai imprimir os elementos de uma lista específica. Por exemplo, se a lista for de conjuntos, ela vai imprimir todos os elementos da lista conjuntos. O mesmo vai acontecer com a lista de estado, conjunto de estados e assim por diante. Já as funções free vão servir para liberar os endereços de memória. Por exemplo, quando usamos as funções cria para um struct, estamos alocando memória. Então, ao fim do código, vamos usar a função free para liberar essa memória. Já a função verificar vazio vai receber uma transição do autômato AFND e um valor de estado. Essa função vai verificar se o nosso estado atual tem alguma transição vazia. Se tiver, ela vai retornar verdadeira. Obrigada. Olá, professor. Meu nome é Fernando Teixeira. Eu vou falar agora da função cria estado integrado, que vai receber o autômato AFND e o estado que eu quero analisar se ele está integrado. Primeiramente, precisa saber o que é um estado integrado.
O estado integrado acontece quando a gente tem a transição que lê nulo, que é um problema sério quando a gente tem um AFND, porque ele não lê nenhuma letra do alfabeto e eu posso ir passar por ele quando bem quiser. Para contornar esse problema, criamos os estados integrados, que é basicamente um estado com vários estados, e pode ser mais de um estado, começando do estado inicial que eu quero. Por exemplo, se eu quero ver se o estado 0 é um estado integrado. Se o estado 0 tiver uma transição nula, a partir daí o estado para onde ele vai é integrado a ele. Assim, criamos um estado com vários estados, sendo um estado integrado só, podendo ir retornando ele sendo um ou vários estados integrados. Já a struct AFD vai ser uma lista, vai basicamente guardar uma lista de transições, e cada lista de transições vai guardar um estado e suas transições. Basicamente isso. Obrigado, professor. Até a próxima. Olá, professor. Me chamo Vinícius Antônio e eu vou falar um pouquinho sobre a função todos os estados integrados. A função todos os estados integrados é uma função muito semelhante à função cria estados integrados, e basicamente ela usa como base a função cria estados integrados e cria uma lista encadeada e adiciona as listas conjunto dentro dela. No final, ela retorna a função com E com todos os estados integrados já feitos. Só um adendo. Essa função com E, obrigatoriamente, o primeiro elemento sempre será o estado inicial do autômato. Já falando da função quicksort, é o algoritmo normal de ordenação quicksort, e a gente utilizou ele aqui no programa para ordenar de forma crescente todas as listas de conjunto do programa. É isso, obrigado, professor. Olá, meu nome é Lucas e vou falar sobre a função possui estados integrados. Então essa função ela vai verificar se o valor de entrada está dentro dos estados integrados. Se o próximo valor for nulo, ele vai verificar que o estado integrado existe e ele vai retornar esse valor. Então essa função ela vai receber uma lista de todos os estados integrados de conjunto de valor. Se o valor for igual a -1 inicialmente, ela já não entra na redução. Agora, se depois que verificar que um determinado valor que passou tem um estado integrado, a partir disso esse estado entrará na recursão dessa função com um conjunto de estados, a lista de valores e também o último valor integrado encontrado. Então vamos pegar aqui um exemplo, o 0, por exemplo. Se esse valor ele passou por ele ter um estado integrado como o 2, esse 2 ele vai entrar na recursão e vai rodar de novo a função. Se for achado outro estado integrado a partir do 2, ela vai rodar de novo assim diante. Então esse loop ele vai continuar rodando até que um elemento ele não passe, ou seja, ele não tiver um estado integrado. Aí vai parar essa execução. Obrigado. Olá, meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar sobre a função gerafd. Essa função ela vai receber o autômato, AFND, e os estados integrados, que já foram setados anteriormente. Nessa função, ela vai criar um autômato AFD e uma variável buffCopia, que vai servir de auxiliar para copiar a cabeça da lista dos estados já existentes do FND e adicioná-la a uma nova lista que vai receber os novos estados do autômato novo AFD. Então, logo depois vamos para o while, que vai rodar essa lista de novos estados e a cada volta do loop vai chamar a função transição alfabeto, que vai receber o autômato e vai criar um novo estado e adicionar ele a essa nova lista do FD. Então, cada vez que vai rodar, vai criar um novo estado e adicionar a lista, até que, enfim, não haja mais estados para adicionar e saia do loop. Então, depois vai dar free
na lista dos novos estados e retornar o autômato AFD. Obrigada. Boa tarde, professor. O meu nome é Carlos Eduardo e vou falar agora um pouco sobre a função transição alfabeto. A função transição alfabeto, ela vai receber o autômato, o novo autômato FD, a lista de estados integrados e o estado atual. Essa função, ela tem o objetivo de rodar todas as transições possíveis para o estado atual, certo? Então, se eu tenho a transição de A a C, eu vou rodar todas essas transições nesse estado. A forma que a gente fez para poder rodar essas transições foi usando o valor da tabela ASCII. Como você pode ver aí no for, tem um index que recebe um define, que é uma constante, ASCII. Esse valor remete ao valor inteiro do caractere A indicado pela tabela ASCII, certo? E nós também armazenamos, se você ver um pouco mais de cima, que a variável limite, ela recebe o valor inteiro da última transição indicada pela quíntuple do autônomo, do autômato, que é alt 7A, certo? A partir disso, ele vai iterar sobre todas as transições, onde ele vai gerar, a partir do número index, ele vai gerar o novo alfabeto, certo? Vai gerar o caractere alfabeto. Ele vai entrar agora nas funções gerar transições, que ele vai agora gerar realmente as transições para cada estado indicado e para cada letra indicada, certo? Aí a função gerar transições, ela vai receber o autômato, o conjunto de estados, o conjunto de entrada e o caractere, que seria o alfabeto, certo? A primeira coisa que ela faz, ela vai iterar agora sobre esse conjunto de entrada, que seria uma lista com o conjunto, com o conjunto de estados, porque esse conjunto de estados ele pode ter mais de um estados do AFND, certo? Quando a gente faz essa conversão para o AFD, a gente pode ter um estado que englobe estado 1, 2 e 3, por exemplo, agora no AFD, certo? Ele vai procurar, dentro dessa interação para cada estado, ele vai procurar o valor final atrelado a esse valor e ao alfabeto que eu estou colocando dentro da função gerar transições, que, por exemplo, se o valor do estado atual é o 3, o alfabeto é o A, ele vai retornar esse valor final. Caso não exista esse valor, ele vai retornar -1, certo? Após verificar que esse valor existe, ele vai entrar no if, que vai verificar todos os estados integrados desse valor final. Por quê? Quando eu faço uma transição de um estado para o outro, se esse outro estado tiver uma transição vazia, não necessariamente que esse estado vai ser o estado final. Eu posso mudar para as outras transições caso elas sejam vazias. Aí ele faz isso, que o Lucas já explicou como funciona essa função. Ele verifica todas as funções vazias, adiciona essas funções vazias na lista buffcon, certo? Após isso, ele muda para o próximo valor e repete a função. Agora, voltando novamente para a função transição alfabeto, após eu gerar esse resultado com a função gerar transições, onde eu vou ter uma lista com todas as transições feitas de um estado usando a transição específica, certo? Aí ele vai verificar agora se na lista passada, que são novos estados, são todos novos estados criados na conversão, ele vai verificar se esse valor resultado já existe dentro dessa lista. Caso não exista, ele adiciona na lista novos resultados, novos estados, certo? E após isso, eu dou push, eu uso a função push FD, onde eu adiciono todas as transições dentro do FD, certo? Todas as transições desse estado, todas as transições que eu falo, a transição A, B e C até o final, certo? Eu adiciono dentro da FD e assim acaba o programa, certo? Obrigado, professor.
Obrigado, professor. Obrigado, Obrigado. professor. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado, professor. Yeah.